Pega meu celular, por favor, lá no quarto. Bom dia, pessoal. Hoje aconteceu um pequeno desastre. Bem na hora que eu liguei o computador agora de manhã, fui preparar a aula, não, né? Dar uma olhada na aula, porque eu já dei essa aula faz um tempo. E o meu computador, ele deu um problema e eu não consigo usar esse computador. Então, você está me vendo aqui. O Serginho só me recomendou passar um perfume e pentear o cabelo. O perfume eu passei, o cabelo não deu para pentear. Eu prefiro trocar uma ideia com você nesse momento, já que você reservou para estar aqui com a gente, do que deixar esse momento vazio, né? Então, talvez a aula não saia tão boa quanto a sequência que eu já tenho pronta lá na minha apresentação, mas de qualquer forma a gente pode dar uma olhada no texto que foi selecionado para hoje, que é o texto de Jeremias, né? Jeremias capítulo 23. Quem é Jeremias? Né? Jeremias é um dos três grandes profetas que a gente tem lá no Velho Testamento. Ele está entre os grandes profetas não porque ele era um homem alto, mas porque o livro que ele deixou escrito é um livro bastante extenso. Então, nós temos o livro de Isaías, de Jeremias e o de de Ezequiel. Esses são os três grandes profetas, porque são os livros mais extensos dos profetas que nós temos no Velho Testamento. Depois nós temos os 12 profetas chamados menores, não porque eles eram de baixa estatura, mas porque o livro que ficou escrito da pregação deles, daquilo que eles vivenciaram, eles são livros curtos, então são os 12 menores. Então o Jeremias está entre os três profetas maiores. O livro dele é bastante extenso. O Jeremias viveu numa época muito difícil da história de Israel, se é que houve alguma época fácil, mas a época de Jeremias é uma época de transição, né? Israel havia sido destruído, Israel e Judá, não é? Israel era o reino do norte, Judá o reino do sul. Então Israel é uma nação dividida, são dois reinos, embora Deus seja o mesmo, eles estavam divididos. O reino do norte já havia sido levado cativo por guerras com os povos assírios, e o reino do sul ainda subsistia. Basicamente, a agressão e a violência na antiguidade é muito grande, e talvez não seja muito diferente nos dias de hoje, mas me parece que a agressividade era maior, e a vontade sempre de conquistar, de submeter os povos ao domínio, não é? De escravizar, de poder, sempre foi muito grande. E Israel é uma terra que está constantemente ameaçada. Ao sul você tem os egípcios, mas os egípcios não chegaram a invadir Israel. Fizeram vários acordos comerciais, até de casamentos com os reis de Israel, mas não era uma ameaça militar propriamente dita. Mas os assírios, depois os babilônios, representaram uma grande ameaça militar para Israel. Nos tempos de Jesus são os romanos, né, a grande ameaça militar, e são aqueles que ocuparam o país efetivamente na época dos romanos. Na época de Jeremias, já havia tido uma invasão no Reino do Sul, em Judá, onde Jeremias vivia. Jeremias é um profeta, não é um profeta de rua, ele é um profeta da corte. Ele conhece a casta sacerdotal, ele conhece o rei, conhece a nobreza, e ele é um profeta que investe pesado contra essas pessoas, né? Quando você tem inimigos, se você puder escolher, é bom você escolher um inimigo fraco, né? Mas Jeremias não podia escolher os seus inimigos, ele foi enviado para combater inimigos fortes. Então ele combateu pessoas poderosas e ele pagou um preço muito alto por esse combate.
Ele é um crítico do governo de Israel, assim, muito ácido. No entanto, ele várias vezes ele vai tentar interceder junto a Deus para que o povo continue protegido. Protegido por quê? Porque há uma nação atual, nos dias de Jeremias, nós estamos falando aí 590 antes de Cristo, mais ou menos, né? Na verdade, a história de Jeremias, ela tem uns 40 anos, quase 50 talvez, mas uma data boa aí para a gente pensar é 590 antes de Jesus. No ano 586 antes de Jesus, antes de Cristo, Jerusalém vai ser invadida pelos babilônios. Os babilônios são um povo cruel, a sede de domínio é muito grande, e você vai ver toda a grandeza desse reino retratado lá no livro de Daniel. Daniel é um dos cativos, um dos exilados de Judá, que vão parar no reino da Babilônia, cujo rei, nesse período de Jeremias, é o rei Nabucodonosor, que é um protagonista lá no livro de Daniel. O Nabucodonosor, ele tinha a política de conquistar os povos, e dos povos que ele conquistava, ele levava digamos assim, o que tinha de melhor, né? Ele levava parte da nobreza jovem para Babilônia. E ele fornecia bom ensino, boa comida, bom alojamento para esses jovens. Eles acabavam se tornando pessoas importantes para ajudá-lo na administração. É isso que acontece lá com Daniel. O Jeremias, ele vive no período anterior à invasão do Nabucodonosor, e depois o livro dele vai terminar num período um pouquinho posterior à destruição de Jerusalém. Além do livro que a gente chama Jeremias, também tem outro livro que é chamado Lamentações de Jeremias, e realmente o livro é uma lamentação escrita pelo profeta, é um poema. Ele viu a destruição de Jerusalém, a qual ele tentou a todo custo evitar, tanto intercedendo junto a Deus, pedindo que Deus não destruísse aquela nação. Na verdade, essa coisa de Deus destruísse, eu diria que Deus protege, e se a proteção de Deus é retirada, então os inimigos invadem. Então você vai notar uma ambiguidade no livro de Jeremias e possivelmente outros profetas, em que Deus executou a destruição, mas ao mesmo tempo as autoridades são responsáveis pela destruição. Então, mas é Deus ou as autoridades, né? Então eu entendo que existe a proteção divina. No momento em que o povo deixa de seguir a aliança, porque a aliança é um contrato. Então, na hora que existe a quebra do contrato, a parte de Deus, que é dar prosperidade e proteção ao povo, ele retira a sua prosperidade, retira a proteção, então o povo vai ficar à mercê de conquistadores, né? Então, você vai ver essa linguagem no profeta, que é Deus executando, e ao mesmo tempo as pessoas do povo, e especialmente o governo do povo, é responsável pelo que acontece. Então, Jeremias, ele é esse crítico ácido, ele vai pagar caro, ele apanha, ele leva chicotadas, ele fica no tronco, ele vai parar no fundo de um poço, ele é retirado de lá, mas ele continua falando contra o governo. E a insistência dele, né, por mais de 20 anos, é que Jerusalém não vai ser poupada se não houver arrependimento. E, basicamente, o Jeremias acusa o reino, né, a nobreza, o rei, os sacerdotes. Ele acusa essas pessoas que são os pastores do povo, e aí começa a entrar no nosso tema, né? Esses pastores do povo, ao invés de pastorear o povo, eles estão agindo como animais selvagens, eles estão devorando o povo. Então, o Jeremias, ele reclama que não existe justiça social,
não se cuida das viúvas, as viúvas estão desamparadas, estão morrendo de fome. Ele diz, vocês não cuidam dos órfãos, os órfãos estão desamparados, estão morrendo. Os sacerdotes, ao invés de ensinar o povo, estão buscando a sua, ao invés de buscar Yahvé, o Deus de Israel, eles estão buscando Baal e outros deuses. Então, basicamente, Israel está se tornando como as nações que estão ao redor. E Jeremias faz acusações seríssimas contra o reino, e o reino não se volta para a lei, né, para a Torá, para a lei de Moisés, e, portanto, a conquista pelos babilônios, ela vai se tornando cada dia mais irreversível. Por vezes, os reis parece que têm algum lampejo de sensatez e tentam fazer algum tipo de reforma, mas a reforma não surte efeito e o reino cai na idolatria e cai na injustiça social. Então, essa injustiça social é um tema muito grave no livro de Jeremias, nas acusações que ele faz contra a nobreza, e um dos itens de peso responsável pela derrocada da nação e pela destruição de Jerusalém. No livro de Lamentações, você vai ver um Jeremias profundamente deprimido, alguém que sofreu muito vendo a destruição da sua cidade, vendo uma mortandade muito grande. É alguém que nós diríamos foi ao fundo do poço, né? Ele foi literalmente e depois foi literalmente também numa depressão profunda. Parece que ele consegue sair dessa depressão porque ele vê, mesmo no livro de Lamentações, ele tem um vislumbre de que Deus não abandonou o povo e que vai haver uma restauração. Mas essa restauração, Jeremias não chegará a ver, vai estar muito distante dos tempos dele. O nosso texto está lá no capítulo 23, e tudo isso que eu contei para você contextualiza o que Jeremias vai dizer aqui nesse capítulo, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O rei, a nobreza, os sacerdotes, eles não são os regentes do povo. É como se eles têm um mandato da parte de Deus, não é? Assim como hoje os nossos governantes têm um mandato da parte do povo, nessa antiguidade aqui o povo não elegia os seus governantes, e até a monarquia, o rei, era de pai para filho, né? Não existe eleição. Mas eles têm um mandato divino. Quem autoriza essas pessoas a governar é Deus. E o rebanho, então, pertence a Deus. O rebanho não é para o governo do povo fazer o que quiser com o rebanho, mas é isso que está acontecendo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Olha, uma sentença de Deus contra eles. Vocês dispersaram as minhas ovelhas, vocês afugentaram as minhas ovelhas, vocês não cuidaram delas. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, se vocês não cuidam das ovelhas, eu vou cuidar. E aqui começa uma linguagem, que a gente vai ver também essa mesma linguagem no livro de Ezequiel, capítulo 34, que é, se os governantes não cuidam, o próprio Deus diz, eu vou cuidar. E quando ele diz, eu vou cuidar, começa a surgir um enigma, né? Porque como é que Deus vai cuidar? A gente até usa essa expressão, né? Não, Deus está cuidando, Deus está cuidando. E parece um enigma para a gente, mas como Deus está cuidando? A gente vê que Deus está cuidando quando acontecem as coisas boas, né? Agora, o Deus diz para o Jeremias, eu mesmo vou cuidar, só que daqui a pouco vai vir uma catástrofe. Porque o cuidado de Deus para aquele povo, para essa palavra que Jeremias está falando nesse momento que ele está vivendo, parece que Deus não está cuidando.
porque o povo já está numa situação crítica com o desgoverno. E aí esse desgoverno vai levar a uma guerra já perdida contra os babilônios. Os babilônios são cruéis, os babilônios vão arrasar a cidade de Jerusalém e junto com a cidade eles vão arrasar o templo. Aquele templo que Davi havia comissionado seu filho Salomão de construir, que era uma obra magnífica lá na antiguidade, e para Israel era a presença de Deus. Então, se o templo for destruído, foi-se tudo, a nação acabou, né, na mentalidade do povo. E Deus está dizendo aqui para o Jeremias, eu vou cuidar. Mas aquelas pessoas, mesmo as que acreditavam no que Jeremias estava falando, ainda que fossem minoria, eles iam presenciar uma catástrofe maior do que aquela que estava acontecendo. Por isso eu digo que tem um enigma quando o Jeremias pronuncia essas palavras, né? Porque eu vou castigar a maldade de vocês e eu vou cuidar também das ovelhas. É isso que ele vai dizer. Porque ele diz assim, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, serão fecundas e multiplicarão, e se multiplicarão. Nessa leitura, parece assim que Deus espalhou as ovelhas. Por quê? Porque o reino de Israel, por exemplo, ele está falando, eu vou juntar minhas ovelhas, ele se refere aqui também ao reino de Israel, onde as ovelhas foram dispersas. Então, ao mesmo tempo que Deus assume a responsabilidade pela dispersão, os governantes do povo é que são os responsáveis, porque foram eles que promoveram o desvio da lei. E o desvio da lei, ele se dá em dois níveis. Um, que é deixar o Deus de Moisés, o Deus que deu a lei, né? E deixando o Deus que deu a lei, eles vão a outros deuses. Quando eles vão a outros deuses, a sociedade também se desorganiza, então há injustiça social. Então ela se dá no nível do sacerdócio, que deixa de servir ao Deus verdadeiro e vai procurar outros deuses, e os reis, que além de procurar outros deuses, promovem injustiça social. E o texto tem essa ambiguidade, que Deus diz, eu dispersei, mas eu vou ajuntar. Mas quem é responsável pela dispersão também são os governantes. Eu vou levantar sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará. Então, aqui você vê, enquanto para o governo, o povo é uma ovelha perdida, alguém que morre de fome na sociedade, né? O órfão ou a viúva que ficou desamparado, ele é como eu comentei a semana passada, ele é uma estatística, né? É só mais alguém que morreu de fome. Enquanto que para Deus não existe a estatística, para Deus existe a pessoa. Então, ele diz aqui, nem uma delas faltará. Então, todas as pessoas são importantes para Deus, de modo que ele disse, eu vou recolher as minhas ovelhas, eu vou levantar pastores sobre elas, já que vocês não sabem governar, já que vocês, ao invés de cuidar das minhas ovelhas, vocês estão devorando as minhas ovelhas. É antagônico com o Salmo que a gente estudou, onde Davi, ele é o pastor e ele coloca Deus como pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta, eu não preciso de mais nada, porque ele cuida de tudo. Então, os governantes, eles, ao invés de cuidar do rebanho, eles se alimentam do rebanho. Então, o governo de Israel, assim como me parece os governos na história da humanidade, eles reproduzem isso, eles se alimentam da miséria de outros, né? E Deus reprova esse tipo de atitude dos governantes. E os governantes aqui nos tempos de Jeremias vão pagar muito caro, porque vão perder o reino, né? Os nobres vão perder as suas riquezas, não só o povo vai sofrer com a invasão dos babilônios, mas a própria nobreza vai deixar de ser nobre, né? Muitos vão perder suas famílias,
muitos vão perder a vida, muitos vão ser levados como escravos, aqueles que ficarem na terra vão ficar muito empobrecidos. Então, o que a gente chama o castigo deles vai ser bastante grande. E aí, Jeremias, nesse ponto enigmático, né, quando Deus diz, eu vou reunir as ovelhas, eu vou pastorear, o Jeremias tem um vislumbre, uma esperança, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será esse o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. Então, quando é que esse dia virá? Aqui é reiterada a promessa que Deus havia feito a Davi, de que não faltaria um descendente que se assentasse no trono. É curiosa essa promessa divina feita a Davi, porque ela é feita sobre a monarquia, né? E a monarquia, ela é regida pelo... A lei básica da monarquia é que os filhos vão herdando automaticamente o reino dos pais. E nessa sequência de filho herdando o reino do pai, é muito fácil, e você observa isso ao longo da história, não só em Israel, mas em diversos povos, que você vai ter uma sequência de reis que geralmente são muito ruins. E você tem pouquíssimos reis que são bons governantes. Mas a monarquia foi Israel quem escolheu, não é? A monarquia lá nos dias do profeta Samuel, aqui mais de 500 anos antes de Jeremias, e Deus fez a promessa a Davi e disse, olha, mesmo que essa monarquia, essa sequência de monarcas, que foi muito ruim lá no Reino do Norte, em Israel, e também foi muito ruim no Reino do Sul, Deus disse, não, é dessa sequência de pessoas que são maus governantes que virá um renovo de Davi. A promessa que foi feita a Davi, ela não será esquecida, apesar do mau governo que vocês e outros exerceram sobre as minhas ovelhas. Porque o povo é propriedade de Deus. E você pode estender esse conceito de Israel, já pensando em Jesus, que a humanidade é propriedade divina. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e todas as pessoas nascidas na face da terra, desde Adão até o último, eles são todos propriedade de Deus. Então, aqueles que governam deveriam governar para o bem daqueles que pertencem a Deus, porque o povo não pertence ao governo. Então, aquele governo foi repreendido, e o que dirá de outros governos na história, até que foram piores do que esse aqui, do rei Ezequias. O rei que reina aqui nos dias de Jeremias, quando esse trecho é escrito, ele se chama Zedequias. E o profeta aqui faz um trocadilho com o nome do Zedequias, porque Zedequias quer dizer o seguinte, o Senhor é minha justiça. E é um paradoxo, né, que o nome do rei seja o Senhor é minha justiça, e ele seja um rei de injustiças. Então, o profeta faz um trocadilho com ele e diz que o nome do descendente de Davi, ele vai se chamar Senhor Justiça Nossa. Então, se Zedequias diz o Senhor é minha justiça, o renovo de Davi vai dizer o Senhor é justiça nossa. O Senhor faz justiça a todos nós. E Ezequias, o rei injusto, apesar de ter um nome bonito, é um daqueles reis que vai ser, digamos assim, que a história quer apagar, né? A história de um governo, ela quer que os seus maus governantes não tivessem existido, né? Então, Zedequias, depois disso aqui, ele não é mencionado. Quem sempre é mencionado é Davi. Esse é um rei que foi um
protótipo, não é? Que Deus viu nele alguma coisa muito boa e disse, não, é de Davi que virá o descendente. Então, os Edequias é descendente de Davi, mas não herdou nenhuma das qualidades do seu antepassado e também não vai deixar coisa boa para o rei que virá, já que Jerusalém vai ser saqueada, destruída, e Zedequias vai acabar morto aí nessa história toda. Vem dias, diz o Senhor, em que nunca jamais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Esse é um provérbio, né, que os israelitas tinham, né, que quando ele queria afirmar alguma coisa, ele dizia assim, não, tão certo como o Senhor fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, tal coisa vai acontecer, ou tal coisa é um fato. E Deus está dizendo aqui, né, pela boca do profeta, vai chegar um dia que esse provérbio vai desaparecer, mas vai ter outro provérbio. Esse provérbio é assim, ó. Tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então, o provérbio vai mudar. No Egito, eles saíram do Egito e foram para a terra de Israel. Isso virou um provérbio, né? Tão certo como o Senhor executou isso. E o provérbio vai mudar para tão certo como o Senhor reuniu de volta tanto as tribos do norte, né, as famílias do norte de Israel, quanto ele reuniu as famílias do sul, que é Judá. E eles vão habitar na sua terra. Agora, o Jeremias fala de uma forma que ele não vai ver se cumprir. Por isso que eu digo enigmática, né? Porque quando o profeta fala alguma coisa, por exemplo, ele anuncia, Jerusalém será destruída. É uma profecia, digamos assim, né? Uma visão que ele está tendo de algo que é inevitável e que vai acontecer, e ele vê acontecer. Então, não é um enigma. Por quê? Porque o próprio rei e a nobreza está vendo que os exércitos de Babilônia estão chegando próximos, né? Que a situação está muito ruim. Então, não é um enigma isso. Agora, quando ele fala de algo assim, que Deus vai reunir de novo Israel e Judá, isso se torna um enigma. Por quê? Porque os babilônios vão chegar, vão destruir, vão levar cativos, muitos anos depois, já depois da morte de Jeremias, e aí você pode olhar os profetas lá, Neemias, por exemplo, que é o povo está retornando lá do cativeiro da Babilônia, você vai ver que Israel e Judá não são reunidos. E depois de Neemias, você vai olhar a história, lá você pode ver a história de Esther, o povo não foi reunido de volta. E até os dias de Jesus, o povo não foi reunido ainda. E até vir Jesus, o renovo de Davi não veio. Então, Jeremias anuncia algo, e eu gosto de usar essa palavra, né, a profecia como enigma, porque os sábios, entre Jeremias e Jesus, vão ficar pensando qual é o significado dessa profecia. Que enigma tem aqui? Como é que a gente desvenda essa profecia? E quem vai começar a desvendar essa profecia é Jesus. Porque ele é o filho de Davi, né, que quer dizer o descendente de Davi. É aquele que vai dizer, eu sou o pastor. Então, quando Jesus vem, começa o seu ministério, começa a proclamar essas palavras, lembre-se sempre de que Jesus encarna em si, né? Quer dizer, na sua carne, na sua mente, no seu corpo, na sua vida, nas suas atitudes, nas suas ações, ele encarna o Velho Testamento, naquilo que tem de melhor, que são as profecias a respeito do Messias que viria. E ele, sendo descendente de Davi, ele vai começar, então, a dar solução para esse enigma. Que o Jeremias aqui é o segundo a lançar essa mesma ideia, o terceiro. Na verdade, Isaías também falou de um renovo de Davi,
Quer dizer, foi a promessa feita a Davi, depois o Isaías, que é anterior a Jeremias, falou dela, e agora o Jeremias de novo. Então você veja só, entre a promessa feita a Davi, e Isaías e Jeremias são mais de 500 anos, e agora até Jesus mais 500 anos. Então o que Jeremias está dizendo é um enigma que vai começar a resolver com Jesus. Jesus vai dizer, eu sou a solução daquele enigma, porque eu sou o pastor, eu sou a descendência de Davi. Como é que ele vai apacentar as suas ovelhas? É o ministério dele, e depois Paulo vai explicar para a gente qual foi o significado de todo o ministério de Jesus, e até mais um pouco, né? Obrigado por sua atenção. Semana que vem a gente volta, a gente vai dar uma olhada, se você quiser fazer um estudo essa semana para se preparar para a aula, é o livro de Ezequiel, capítulo 34. Também o Ezequiel vai reanunciar esse enigma, onde Deus diz, eu vou pastorear pessoalmente as minhas ovelhas. Tenha um bom domingo, fica com a gente, daqui a pouquinho tem a pregação, a reunião da igreja. Obrigado pela atenção. O Serginho pode assumir o controle.